Eh, Olá, boa noite, como estão? Estão todos bem? Bem-vindos sejam às nossas jornadas de oração. Hoje é a tricentésima, quinquagésima segunda jornada de oração. E como é que estão todos vocês? Estão bem ou não estão? Acham que está tudo bem? Estão mais ou menos? Como é que vão? Gostava de saber já agora, não é? Como é que vocês estão todos? Estão bem? Estão disponíveis para realmente disponíveis para iniciar a semana de trabalho? Estão... Olá, Ricardo, boa noite. Já foste votar? Olha, se não fosse votar, ó Ricardo, já não podia votar, olha que coisa. E tu foste votar? Ganhou. Olá, Mónica Morato, boa noite. Ana Paula Venâncio, abraço para o Chico. Olá, Adete Margarida, boa noite. Também foste votar, é? Helena Reis, Marlene Cordeiro. Então, Paula Lemos, boa noite. Nuno Matos, José Almeida. Então, é o dever do cidadão. Era. Houve quanto de abstenção, Ricardo? Eu ainda não sei. Teresa Neto, boa noite. Teresa Neto, vem cá amanhã. Rosário Santos, Conceição Ribeiro, boa noite. Bianca Santos. Eu sei, filha, não me esqueci. Bianca Santos, Túlia Veloso. Maria Coutinho, Graziela Calado, Lourdes Tavares, José Almeida, Alzira Santos, foram todos votar? Júlia Santos, como está? Sim, senhor, fazes muito bem, filha, tens que dar o exemplo. Sérgio Parente, estás bem? Vais cá esta semana. Fátima Branco, como estás? Foram todos votar aí na Alemanha, Paulo Mendes, que é que ganhou? Também havia eleições na Alemanha. Márcio Teodório, Angelina Barreiro. Ó, Bianca, não se deve dizer em quem votou, mas está bem, a gente fica já a saber. Susana Batista. Eu estou em dois diretos ao mesmo tempo. Estou no Círculo Fraternidade e na página Fernando Pereira Baltazar. Só após as 20 horas. Ah, está bem. Diolinda Gonçalves, olá, boa noite, a todos um abraço. Então, foram todos votar, não foram. O que é importante é cumprirem o vosso dever cívico. Mas, está bem. Mas a abstenção foi muito grande. Até agora, no geral, 38,7% de abstenção. Diz que a abstenção em Portugal foi entre 45% e 55%. É uma projeção DETA. O Ricardo Fernandes diz que até agora é 38%. Já é muita abstenção. Então, espero que tenham todos cumprido o vosso dever cívico, senão não podem refilar. Não podem discutir. Não podem exigir. Porque só quem vota é que pode exigir. Mais nada. Quem ficou em casa tem que se sujeitar àquilo que coisa que agora quem vai para lá fizer. Agora os outros podem discutir como cidadãos e dizer que o seu dever foi cumprido, assim como a Mónica Mourato cumpriu o seu dever, eu também, e a Adete também, o Ricardo Fernandes também, e muitos de vocês cumpriram. Agora podemos, a partir de agora, começamos a ser cidadãos, e por isso eu tenho a página Caça ao Voto, que vocês têm que dar lá uma espreita dela, pôr lá um gosto na Caça ao Voto, para Anabela Raposo, boa noite, para então, eu na Caça ao Voto, começar a pôr lá as vossas coisas, aquilo que vocês têm medo de falar, aquilo que têm medo de reclamar, para pôr lá e para fazermos lá lives também e discutirmos quando as coisas estão mal e quando... porque eu hoje estive a ouvir um senhor, um jornalista, que é uma pessoa séria, e aquilo que eu ouvi dele não gostei muito, não. Foi-me enviado pelo Paulo, e olha que eu não gostei muito e ouvi. Eu não costumo ouvir tudo, mas ouvi. E, portanto, vai um pouco de acordo àquilo que eu defendo sempre.
Mas agora que vocês foram votar, estão descansados, ainda não sabem os resultados todos, eu também não sei, não sabem quem ganhou na vossa cidade, no vosso concelho, no vosso distrito, portanto, alguns já sabem, outros não saberão. Então, espero que amanhã já tudo volte ao normal e já as pessoas possam, na verdade, enfim, começar então a sua semana em bom sentido, não é? Para que todos ficam bem. Olá, José Luís, boa noite. Também foste votar? Com certeza. Eu também fui. Tenho aqui qualquer coisa. Então, além de votar, nós também temos que nos preocupar um pouco e muito. Temos que se preocupar um pouco e muito com a nossa vida. O que é que nós pretendemos da nossa vida? O que é que nós queremos da nossa vida? Se queremos viver em função dos outros ou se queremos ser seres independentes, de vivermos independentemente, tendo sempre em consideração que dependemos uns dos outros, mas independentemente. Boa noite, Alfredo Brito. Um abraço também para ti. Então, nós temos que começar a pensar em nós próprios, na nossa própria evolução, nos nossos valores, nos nossos defeitos também, nos nossos não valores, nos nossos valores negativos, nas nossas emoções, começar a trabalhar as nossas emoções valorizarmos-nos mais, estarmos preocupados em renovarmos-nos constantemente e estarmos preocupados em vivermos o tempo que nos resta viver aqui, não é? Para muitos será muito, para outros será pouco, e então vivemos o resto do tempo que vivemos aqui, mas vivemos com dignidade, com respeito, com amor, sentirmos-nos amados e amarmos. Não é só dar, é dando que se recebe. Então nós temos que se habituar a que nos deem e a que nós demos também. Tem que haver essa troca, mas sempre preocupados com a nossa própria, com o nosso próprio estado de espírito, para estarmos sempre, bem. Porque se nós estivermos bem no nosso estado de espírito, nós conseguimos de alguma forma, conseguimos de alguma forma chegar a algum lado, e nós temos que chegar a algum lado, temos que ser mais felizes. Nós somos umas pessoas muito felizes, que temos muito medo de falar, não devemos ter medo de falar, temos que saber é o que dizemos. Não podemos falar por falar, não podemos discutir por discutir, não podemos ficar indignados por nos indignarmos. Mas já não estou a falar de política, estou mesmo a falar das relações interpessoais de cada um de nós. Então, nós temos que ter essa noção exata para podermos, de alguma forma, todos estarmos melhor. E também para os nossos companheiros e para as nossas companheiras, para os nossos filhos e para as nossas filhas, para os nossos irmãos e para as nossas irmãs, no seio da família, nos preocuparmos mais com o seio da família, porque sabemos que de um dia para o outro podemos perder uma pessoa que amamos, uma pessoa que... E nós, como nunca estamos preparados, não é? Podemos perder uma pessoa que amamos e isso nunca será muito bom para nós, porque nós não estamos preparados. E por isso temos que começar a pensar que estamos aqui de passagem, estamos aqui para aprender, estamos aqui para vivenciar, para termos experiência, vivenciarmos essas experiências. Não estamos aqui para sermos comandados por ninguém, a não ser por nós próprios, respeitando a liberdade dos outros e respeitando a forma de ser dos outros, porque cada um tem o seu próprio timing, o seu próprio tempo para crescer, o seu próprio tempo para se desenvolver, o seu próprio tempo para chegar ao seu ponto de equilíbrio. E não podemos forçar os outros a chegarem a um ponto de equilíbrio quando eles próprios, não é? Não estão no seu próprio tempo. E é aí que nós temos que ter essa consciência, é chegarmos então ao nosso ponto de equilíbrio. Para, chegando ao nosso ponto de equilíbrio, nós podermos então
lidar com as nossas frustrações, lidar com os nossos desânimos, com as nossas angústias, as nossas pequenas depressões, lidarmos até com o nosso próprio desequilíbrio, para que, Lucinda Caetano, boa noite, para que, na verdade, nós possamos ser seres humanos de verdade e não ser escravos da humanidade. Não podemos ser escravos. O tempo da escravatura já acabou há muito tempo e nós não podemos ser escravos. Temos que ser livres, temos que ser independentes. Temos que, de alguma forma, boa noite, Ana Lopes, temos que, de alguma forma, ter prazer em viver e construirmos a própria vida sem estarmos à espera que aconteça isto ou aquilo, porque nós às vezes criamos muitas expectativas e as expectativas muitas vezes são guradas e nós ficamos ali presos muito tempo e nós não podemos ficar presos muito tempo às coisas. Temos que realmente nos desembaraçar de todas as coisas. Quando iniciámos estas jornadas de oração, o objetivo era conhecermos-nos cada vez melhor para depois podermos proceder de uma forma diferente, mais evoluída, de uma forma em que nós mais evoluídos conseguíamos fazer melhor e nos conseguíamos proteger, preservar. Era um período para que nós fôssemos ajudados pelos nossos amigos espirituais, mas também para que nós soubéssemos nos ajudar a nós próprios. E já vamos na 352 jornadas de oração, já estamos quase a fazer um ano a nível de número, porque já fizemos um ano de jornada de oração, mas a nível de número é que vai contar o ano, não é? Então, penso que tem que haver, da parte de todos aqueles que colaboraram com o Círculo de Fraternidade e com as jornadas de oração, uma determinada evolução, uma determinada exigência a si próprio, não é aos outros. Porque foram dadas nos períodos de reflexão muitos temas para se pensarem, foram dadas muitas mensagens ali no meio que estavam no meio das palavras que eram ditas e, portanto, nada melhor do que nós começarmos a aproveitar e a ver onde nos encaixamos para que nós, Ana Cristina Monteiro Santos, boa noite, como estás? Então, para que nós possamos, não é? Na verdade, sermos um pouco mais tranquilos, mais felizes, para que nós possamos entender melhor o mundo em que vivemos, o nosso próprio país, a nossa aldeia, a nossa vila, a nossa cidade e o nosso próprio país. Porque é importante nós percebermos, afinal de contas, porque é que estamos em Portugal, porque é que nós temos portugueses, porque é que não nós temos ingleses, porque é que não nós temos africanos, porque é que nós temos que ter esse conhecimento, porque é importante, porque nós não nascemos num sítio e numa determinada família por mero acaso. Nascemos porque realmente temos umas certas afinidades ou temos problemas que ainda não estão resolvidos e nascemos para resolver esses problemas, para consertar, para haver esse equilíbrio muito grande entre nós e as famílias. E para isso precisamos de nos conhecer bem a nós próprios, precisamos de nos ver bem a nós próprios, para que assim possamos adiantar-nos um bocadinho mais rapidamente e não sermos tão lentos. Nós às vezes temos muita medo de falar, de escrever, de expor as nossas ideias. As nossas ideias são válidas, tanto as nossas como sejam as ideias de quem for, são válidas, desde que estejam bem argumentadas, bem apresentadas, desde que haja um conhecimento mínimo por trás para podermos pôr as nossas ideias e elas poderem ser compartilhadas por todos, porque todos também têm ideias e nós acabamos por compartilhar uns com os outros. Boa noite, Fátima Monteiro. Uns com os outros, o que é ótimo para cada um de nós, pois sendo assim, cada um de nós vai conseguir essa tal liberdade e vai conseguir essa tal independência. Independência é nós termos a coragem de começarmos a fazer
Por exemplo, sermos independentes, irmos a um cinema sozinhos, irmos a um determinado lugar sozinhos, sem precisar de ninguém que nos leve. Às vezes é melhor irmos com companhia, mas às vezes também é muito bom ir sozinho, porque assim nós não estamos à espera do outro, nós vamos, nós realizamos, nós começamos a admirar a beleza até de outra forma. Evidentemente não vamos sempre sozinhos, às vezes temos que ir acompanhados, porque a companhia também faz bem. Duas pessoas juntas podem dialogar, podem debater ideias, podem, na verdade, chegar a algum lado, quer no ponto de vista quer no ponto de vista, está bem, Iris Ferreira, eu depois digo sim ou não, quer do ponto de vista moral, espiritual e até do ponto de vista do nosso desenvolvimento mental, que é muito importante. Evidentemente que a espiritualidade nunca poderá funcionar se nós não dermos guarida e nem tivermos aquela consciência que realmente somos seres espirituais encarnados, por mais que não queiramos. Eu já posso dizer estas coisas à vontade porque eu sei. Sei por muita observação, muitos estudos e muitas experiências vivas, como se fosse um cientista no laboratório a fazer as experiências, e porque algumas coisas a ciência humana já provou a existência dessas coisas. Por isso é muito importante nós fazermos o nivelamento da nossa espiritualidade e da nossa materialidade, da nossa moralidade e do nosso humanismo. Sermos mais humanos, mais sinceros, mais verdadeiros, não admitirmos, quando damos por ela, não admitirmos muito a falsidade, a mentira, não admitirmos muito o facto das pessoas poderem fazer o que querem, lhes apetece, até muitas vezes para nos prejudicar, chamarmos a atenção às pessoas, mas evidentemente sempre conscientes daquilo que estamos a fazer e com todo o respeito. Chamamos a atenção das pessoas. Hoje em Portugal vive uma altura que não é boa. É uma altura em que não, as pessoas que realmente se apresentaram a estas eleições, que são autárquicas, as pessoas não fizeram, mas todas elas não o fizeram pelo melhor caminho, fizeram pelo pior caminho. Por isso não vou esperar muito destas pessoas, vou esperar 1 ano e meio para ver o que é que estas pessoas, aquelas que vão ficar e aquelas que vão de novo para lá, vão fazer a nível pessoal, no nível pessoal delas. Vou gostar de ver que diferenças é que isso lhes vai trazer e a preocupação delas com o próprio cidadão, o próprio povo, em que eles estão a representar esse povo e que os elegeu. O que é que eles vão fazer por esse povo? O que é que eles se vão preocupar? E isso é interessante ver essa evolução, porque para a próxima vez nós já sabemos se eles servem ou não servem. E certamente nós vamos chegar muitas vezes à conclusão que não servem porque as pessoas são adversas à mudança. E tem que haver uma mudança pessoal e depois uma mudança para o coletivo. E muitas vezes as pessoas pensam só na mudança do coletivo e não pensam na mudança pessoal que têm que fazer. E é muito importante nós próprios, então, começarmos a fazer essa mudança para que nós próprios possamos chegar a algum lugar que nos traga um pouco mais de paz e traga-nos o resultado, o fruto do nosso trabalho. Não sermos tão carregados de tirarem o dinheiro do nosso ordenado, não sermos tão sobrecarregados de quando vamos às compras de pagarmos tantas taxas, tantos impostos, atrás de impostos. Nós temos que começar a lutar. Evidentemente, mesmo que a abstenção chegue a 40%, é muita abstenção. E isso quer dizer que as pessoas realmente não estão bem formadas, porque há muitas formas de luta, e uma delas é o voto. Por exemplo, aconteceu uma coisa muito desagradável para mim hoje, quando eu fui votar. Não importa onde fui votar, mas onde eu fui votar. O cubículo onde nós votamos estava virado, em vez de estar tapado, estava virado para o público. Quer dizer que cada pessoa que ia votar, ao olhar para o cubículozinho que lá estava, via as outras pessoas a votar. Eu, por acaso, cheguei e disse que não concordava com aquilo e que não queria assim, queria o cubículo ao contrário, porque queria votar em paz, em serenidade e em tranquilidade. A verdade é que quem organizou aquele espaço e pôs os cubículos de votar
tem um nome próprio, eu agora não me estou a lembrar, pôs os cubículos de votar, foi uma pessoa extremamente desagradável. Foi uma pessoa que não olhou para o respeito da privacidade daquele que vai votar, porque o voto é secreto, o voto é, é privado. E, por exemplo, quando eu estive lá à espera um bocadinho, reparei que várias pessoas estavam a votar e reparei mais ou menos onde elas votavam, via-se perfeitamente, não se via o papel, via-se os papéis e elas a fazerem a cruz no papel e, portanto, quem conhecesse os papéis sabiam perfeitamente onde elas estavam a votar. Se fosse eu e por mim, eu não consideraria válida umas eleições assim, numa junta de freguesia assim, não consideraria, e anularia logo as eleições. E penso que a Comissão Nacional de Eleições, se tivesse conhecimento disso, também anularia, porque para se votar o sítio tem que ser reservado. E nós temos que estar, não nos podem estar a ver. Nós temos que estar resguardados para movimentarmos os papéis com respeito, com cuidado e para podermos pôr a cruz sem estarmos com aquela pressa e sem estarmos com aquela pressão de que as pessoas nos estão a ver, que é muito desagradável. E acho que nem era preciso, não é preciso ser muito inteligente para perceber que aquilo psicologicamente tem um efeito nefasto, mas parece que as pessoas não se preocupam nisso. Ora, se não se preocupam naquele conjunto que é tão pequenino e tão simples e que psicologicamente aquilo tem um efeito nefasto nas pessoas, no eleitor, acho que não são dignos de ser presidente, seja lá de qualquer coisa que for, continua a dizer. Não são bons cidadãos, não são bons para nos representar. Só por essas coisas pequenas. E vocês têm que estar atentos agora, neste ano e meio, dessas pessoas que foram eleitas e começarem a ficar atentas. E na vossa junta de freguesia, na vossa Câmara Municipal, vocês devem de ir às reuniões que são feitas, muitas vezes, com o público presente e devem-se apresentar e, mesmo que não digam nada, observem a forma como os políticos, como as pessoas que vos estão a representar estão a defender os vossos direitos. E se não estiverem a defender bem, vocês podem intervir, porque tanto se pode intervir numa Assembleia de Junta como numa Assembleia Municipal. É mesmo para isso, há alturas próprias para o cidadão comum intervir, porque se está a tratar de uma cidade ou de uma freguesia e, portanto, devem intervir. E há aqui uma falta de intervenção, muitas vezes, do próprio cidadão que elegeu aqueles que os representam, mas não pode pôr totalmente o seu destino e a sua vida na mão dessas pessoas, sem perceber o que essas pessoas estão a fazer, para haver uma maior seriedade. E se nós tivermos a capacidade de fazer isso, é sinal que nós já temos uma certa evolução, quer a nível moral, espiritual, quer a nível mental. E muitas vezes as pessoas não vão votar por causa disso, porque estão tão confusas, elas não sabem o que hão de fazer. Então, é necessário, é urgente para a próxima vez, cada um de nós esteja melhor preparado e que nós agora, durante este período de tempo em que as pessoas estão a governar, nós tenhamos mais atenção, sejamos cidadãos mais atentos, pessoas mais atentas e também pessoas mais ativas. Porque às vezes as pessoas vão muito pela aparência e assim que quem tiver uma melhor aparência, quem tiver uma boa, até às vezes uns padritos, uns padrinhos e quem tiver um bom visual é o que importa, não importa a sabedoria. Às vezes a sabedoria popular e a sabedoria da própria vida é superior a uma sabedoria académica que é perfeitamente teórica e a sabedoria popular não é prática. Isso dia a dia. As pessoas é que têm consciência de que o seu ordenado não dá para pagar as contas todas, o seu ordenado não dá para elas tirarem um pouco para ir fazer uns passeios, para ir ver a vida, até às vezes não dá para tirar um pouco para ter uma roupita melhor, um calçado melhor, não dá para retirar um pouco para ter uma casinha melhor, pronto. E nós andamos cá para isso mesmo enquanto cá estivermos, para estarmos confortáveis connosco, para estarmos confortáveis com os outros, para proporcionarmos o conforto a todos os outros que de alguma forma vão convivendo no dia a dia connosco. É preciso fazer isso. Às vezes fala-se muito,
na política, mas não se fala nos problemas reais que existem na realidade, a ida ao supermercado, a ida das grandes superfícies, que oferecem muitas coisas, mas no fundo, se a gente for fazer as coisas, até estão a vender as coisas mais caras que se vendia antigamente, como era o comércio tradicional, e quer queiramos, casa a casa que não tem pão, todos ralham e ninguém tem razão. Isso pode interferir nas relações entre uns e outros dos próprios familiares, das próprias famílias. Nós não podemos nos permitir nem deixar que isso aconteça. Não podemos que as pessoas interfirem na nossa liberdade de qualquer jeito. Se nós tivermos um movimento que pôs a liberdade neste país, agora estamos a ter movimentos que subtilmente vão retirando-nos a liberdade, vão-nos tirando as palavras. Nós muitas vezes acabamos por ter vergonha e acabamos por não dizer as coisas que deveríamos e acabamos por não transmitir a nossa mensagem com aquele receio de sermos rotulados. Não temos que ter esse receio. Nós somos cidadãos, como cidadãos nós temos direitos e temos obrigações. E se cumprimos as nossas obrigações, também temos que ter os nossos direitos e temos que saber lutar pelos nossos direitos. Era bom termos uma sociedade mais justa, um plano humano da própria humanidade mais justo, melhor que aquele que temos, que temos tido até agora e de há alguns anos para cá. Porque as pessoas às vezes refilam e dizem, mas eu reparo que elas não têm o conhecimento, não têm a sabedoria, não têm o conhecimento das coisas e não analisam. Há falta de espírito de análise e de espírito crítico. E nós temos que tratar isso também através do nosso próprio desenvolvimento espiritual e da nossa própria espiritualidade. Porque se deixarmos tudo entregue, há duas coisas que nunca devemos fazer. Primeiro, pôr nas mãos de Deus aquilo que nós temos que resolver. Podemos pedir-lhe a Deus, a quem acredita em Deus, evidentemente, podemos pedir a Deus que nos ajude a encetar aquele caminho, a caminhar por aquele caminho, a ir pelo aquele caminho. Ou que nos elimine se aquele é o nosso melhor caminho. Mas não podemos negociar com Deus e dizer a Ele, faz por mim. Também, na política e como cidadãos, não podemos pôr nas mãos dos outros a nossa própria vida. Portanto, como veem, a espiritualidade está sempre presente em todos os campos da vida humana. Porque não tinha jeito se assim não fosse. Porque se assim não fosse, até havia muitas coisas que não aconteceriam no mundo. Aconteceriam coisas mais bárbaras e isso era muito mau mesmo. Já às vezes se tem um certo receio, eu tenho pessoalmente e o grupo tem um certo receio quando as pessoas têm total liberdade, livre-arbítrio e de quando elas o usam muito mal e acabam por prejudicar imenso muita gente. Então, nós temos que começar a tratar do nosso conhecimento, temos que começar a tratar de nós próprios, temos que começar a usar a nossa liberdade, mas a usá-la com conhecimento, com compreensão, com respeito por nós próprios, com respeito pelos outros, com respeito pela comunidade em que estamos inseridos. E devemos mesmo respeitar, porque eu, se não respeito, se não me respeito a mim, não sei respeitar a mais ninguém. Eu, se não me amar a mim, não sei amar mais ninguém. Eu, se não me souber ajudar, eu não posso ajudar outras pessoas. Porquê? Porque se esse princípio básico não existe em mim, como é que eu o posso transmitir aos outros? Claro que não posso. Então, é assim, eu desejo a todos aqueles que foram eleitos nesta noite que sejam muito bem esclarecidos a nível da sua própria espiritualidade e como seres humanos, serem muito esclarecidos e terem uma moralidade muito equilibrada, para que possam fazer um bom trabalho e para que possam nos tirar desta agonia e desta apatia em que todos nós nos encontramos e que não nos apetece dizer nada, nem chamar a atenção, nem termos atitudes de indignação, porque acabamos por ter medo e acabamos por achar, muitos de nós achamos que sozinhos não conseguimos fazer nada. Sozinhos somos o acender de um fósforo. Nunca se podem esquecer disso. Eu acendo um fósforo sozinho, significo eu. Está aceso. Se outros fósforos se aproximarem, a chama aumenta. E se outros fósforos se aproximarem, existe o fogo.
o fogo do amor, o fogo da esperança, o fogo da resolução, o fogo da evolução. Existe o fogo. Portanto, um só fósforo pode ser a alavanca para a evolução de muitos e muitas e muitas e muitas pessoas. Pronto, e eu acho que neste dia especial para Portugal e para a Alemanha, acho que as pessoas deveriam tomar uma atitude pelos factos vistos. Se há uma grande abstenção, quer dizer que as pessoas não estão muito preocupadas com a sua própria cidadania, com a sua própria pátria, com o seu próprio país. Não são patrióticas, parece que estão num país, às vezes criticam as etnias e as minorias, mas às vezes as minorias e as etnias até têm a sua própria razão. Só não têm razão quando não cumprem a Constituição. A Constituição é algo que tem que ser cumprido. Mas nós também vemos grandes pessoas a não cumprir a Constituição ou a então a rodear a Constituição através de decretos-leis para poderem fazer aquilo que querem e lhes apetece. A Fátima Monteiro está aqui a dizer que conhecimento e ação é importante. Infelizmente, a verdade da informação não chega de forma correta e límpida. Informação manipulada. Existe essa informação manipulada, mas nada melhor do que a observação para nós percebermos quando a informação é manipulada e como as coisas existem. Basta observarmos o que se passa na nossa terra, no nosso lugar, com os nossos vizinhos, com as pessoas que coabitam connosco, com as pessoas com que se cruzam connosco. Basta nós observarmos para sabermos que a informação não está correta quando é dita nos telejornais, não é verdadeira quando é dita nos telejornais. Muitas delas não podem ser ditas porque o governo, que afinal de contas somos todos nós, ajudámos-los em tempos de crise. Então o governo está a cobrar para que não se diga algumas verdades, por exemplo, sobre a pandemia, por isso não temos uma certeza absoluta sobre a eficácia, quer das vacinas, quer se a pandemia está ou não está mais parada, ou se está a avançar silenciosamente e amanhã outro dia vamos ter depois surpresas desagradáveis e, portanto, nota-se perfeitamente, quer quando nós vamos ao médico, quer quando nós vamos às compras, quer quando nós ouvimos e temos conversas uns com os outros, nota-se perfeitamente que há coisas que são muito erradas e há coisas que precisam de ser corrigidas. E é aí que nós somos chamados. É aí que nós somos chamados a nos manifestarmos. Então, há que saber nos manifestar e há que sabermos sermos mais realistas e mais sinceros e não termos medo, porque ninguém nos pode fazer mal. Podem, amanhã ou outro dia, podem nos complicar a vida por qualquer coisa, mas nós também temos os meios que são necessários para descomplicar. E isso há que não ter medo, porque o medo aprisiona e a esperança liberta. E nós temos que ser pessoas mais esperançosas e sem ter que estar com tanto medo. Porque o medo aprisiona-nos e a esperança liberta-nos. Há que cultivar a esperança todos os dias em nossa vida, em nosso ser, até ficamos mais saudáveis e mais protegidos contra essas coisas, essas adversidades da vida, quando elas vêm contra nós. Nós ficamos muito mais protegidos. Acreditem em vocês próprios, deem mais força e ânimo e sejam mais corajosos e vocês verão que as coisas são muito melhores do que vocês possam pensar e vocês vão descobrir coisas em vocês, uma força enorme que vos conduz. E essa força enorme não vem através da agressividade, vem através da compreensão, da compaixão, do amor próprio, da autoestima. Nós conseguimos controlar a nossa autoestima, nem ser muito alta e nem ser muito baixa, da nossa moralidade, da nossa posição em relação aos factos que estão-se a passar neste momento na nossa vida. E nós acabamos por encontrar ali um ponto de equilíbrio. O importante é encontrarmos sempre, todos os dias, esse ponto de equilíbrio para nós conseguirmos viver mais e melhor. E para que nós conseguimos viver mesmo e não andarmos aqui a sobreviver como muita gente anda a sobreviver. Não vos maço mais, desejo-vos um início de semana ótimo,
conscientes de que vocês são os atores principais na peça da vida. E cada um de vocês é único. E de cada um de vocês tem o seu próprio conhecimento, a sua própria inteligência, podem desenvolver e podem utilizar. Lembrem-se que estamos de passagem. Amanhã não sabemos se estamos cá. Daqui a um ano não sabemos se estamos cá. Então, que façamos da nossa passagem um baluarte do nosso conhecimento e da nossa vivência. Que façamos da nossa passagem algo que não é esquecido depois de nós nos irmos embora. Ora, pensamos assim um pouco nisso. Basta pensar que estamos de passagem. Pensem um pouco nisto. Está bem? E agora vamos para a oração, porque eu tenho que me ligar a outro país e está mesmo em cima da hora que eu estou a olhar para o relógio. Bondosos seres espirituais, nossos amigos espirituais, vindo até cada um, junto a cada um de nós, vindo ao nosso ambiente e ao nosso espaço, iluminai-nos com a vossa luz e com a vossa energia, para que a nossa sabedoria seja desperta e para que nós conseguimos compreender a nossa própria vida, o nosso objetivo, o nosso foco, e para nós nos desenvolvermos cada vez mais e cumprirmos o nosso projeto, que é muito importante, e para nós conseguirmos compreender porque é estas fatalidades que acontecem na vida, porque é que estes obstáculos às vezes tão difíceis de ultrapassar, e assim a forma, pois, que nós temos de ultrapassar. É aí que nós precisamos de auxílio, e hoje, principalmente para os países que realmente elegeram outros homens e outras mulheres para representar-nos a cada um de nós aqui na Terra, eles que sejam, antes de iniciar o seu trabalho, levados a campos magnéticos, a campos espirituais, a fim de receberem o conhecimento necessário para executarem as suas tarefas com amor, com gratidão e, sobretudo, com uma grande humildade e com uma perspicácia, tendo como foco o bem maior do cidadão e da humanidade. Nós precisamos mesmo que eles sejam esclarecidos, porque senão facilmente somos enganados por eles. Pois nós também nos deixamos enganar e nós não queremos. Nós precisamos de ajuda nos hospitais, nos centros de saúde, precisamos de auxílio, precisamos que uma luz enorme inunde os hospitais e os centros de saúde, os lares de idosos, as nossas escolas precisam de ser iluminadas, precisam de ser protegidas, precisam de ser esclarecidas através da energia do amor e da energia do grande conhecimento, para que todos possam desenvolver e se reconhecer a si próprios e valorizarem-se e adquirirem o conhecimento teórico para depois meterem na prática e adaptarem-no à realidade que estamos a viver neste momento, neste planeta Terra. É por isso que vos invocamos a vós, grande Espírito da Verdade, para que vindes em auxílio desta humanidade, mas não para nos dar o pescado, mas para nos orientar na forma como nós devemos fazer a pesca, para que possamos atingir o auge do nosso equilíbrio e para que, de alguma forma, possamos atingir o alvo do nosso conhecimento e possamos, assim, lutar pelas nossas próprias vidas e pelas vidas de todos aqueles que nos rodeiam e de todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Dai-nos a serenidade, a tranquilidade, dai-nos a aceitação de quando nós não conseguimos resolver a situação. Mas, primeiro, temos que ter a certeza, e para termos essa certeza, gostaríamos que vós nos envolvêssemos para nós descortinarmos mais rapidamente essa certeza e para nós fazermos alguma coisa de útil por nós, para podermos fazer alguma coisa de útil por todos aqueles que nos rodeiam. Que os nossos
que os líderes espirituais do mundo possam ser iluminados de tal forma que saiam da parte da manipulação e da imposição e vão para a parte do amor. Nisso houve um homem que passou e que foi abençoado por vós, que foi Jesus, um grande homem de liberdade, um grande homem de democracia, de compreensão, um grande homem de amor, e ele deixou mensagens que têm atravessado estes séculos de séculos. Não faças aos outros o que não queiras para ti. Faz só aos outros o que queiras que te façam a ti. Essas palavras ainda hoje fazem tanto sentido. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós saibamos sempre, todos os dias, lembrar-nos dessas palavras para bebermos na fonte da nossa própria espiritualidade e para conseguirmos chegar àquele patamar que todos nós ansiamos chegar e que todos nós precisamos de chegar. Muitas vezes nós misturamos todas as coisas numa paneleta e não sabemos então dividi-las. E nós precisamos ter esse espírito em nós de sabermos quando devemos dividir as coisas e determinado assunto tem que ter uma postura da nossa parte e outro assunto tem que ter outra postura, assim como determinada pessoa tem que ter uma postura da nossa parte e com outra pessoa pode ser idêntica, temos que ter outra postura. Nós temos que mesmo saber essas diferenças e é aí que nós precisamos de auxílio. E nessa bênção dos grandes líderes espirituais, sejam quem eles sejam, venham do Oriente ou do Ocidente, venham do Norte, do Sul, do Oeste ou do Oeste, que eles possam ser envolvidos na energia do amor mais puro de todo o amor, na luz mais brilhante de toda a luz, na energia mais pura de todas as energias. E assim que haja um concerto harmonioso na própria sociedade e humanidade, para que todos encontrem o seu caminho e para que todos se sintam fortalecidos, em paz consigo próprio, para que todos possam fazer a sua caminhada. Principalmente para os mais jovens e para as crianças que nasceram e para aquelas que hão de nascer, para que elas possam fazer mais e melhor. Qualquer um de nós que já passou pela Terra e que está a passar fez. É importante este planeta retomar o seu equilíbrio e é importante a humanidade estar em equilíbrio e em paz. E hoje pomos no universo estas nossas preocupações e esta nossa oração para que o universo, com a sua força de equilíbrio, possa equilibrar ou emanar sobre nós, ou nós atrairmos à nossa atmosfera esse equilíbrio tão necessário para nós resolvermos a nossa vida e a nossa vivência presente e para sairmos triunfadores das batalhas e ganharmos a guerra. Nós vos agradecemos imensamente, nós prestamos a nossa consideração e tentamos estar em afinidade convosco para que todas as coisas sejam possíveis. Por isso, a nossa mais profunda e honesta gratidão e o nosso mais profundo e honesto amor para o universo e para vós próprios. E assim, dou por terminada esta jornada de oração. Evidentemente que eu vou voltar amanhã e cá vos espero para me ajudarem nestas jornadas de oração e para nos ajudarem a nós, porque somos um grupo muito grande, somos de vários países, a fazer esta jornada de oração. Pertencemos todos à família do Círculo de Fraternidade, que é uma família espiritual de uma certa evolução e de um certo esplendor. Desejo a todos um bom início de semana, desejo
que todos possam, de alguma forma, começar o seu processo de renovação, o seu processo de encontro, e desejo que todos vós, através dos sonhos, possam ter sonhos claros, com mensagem, para vocês se sentirem muito mais fortes. E nós todos desejamos contribuir com o nosso afeto, com o nosso amor, com a nossa compreensão e compaixão, para que todos encontrem o seu próprio equilíbrio. Que tenham uma boa semana e que cada um de vós, que seja dado a cada um de vós aquilo a que vós tendes direito. É o desejo mais sincero e mais verdadeiro. Que vos seja concedido o que vos for devido a cada um de vós. Que vos seja concedido o que vos for devido a cada um de vós, e que vos seja concedido o que vos for devido a cada um de vós. Um abraço muito grande, do tamanho do universo, e um comprimento do tamanho também do universo. Uma noite de renovação e de descanso tranquilo, e o início de uma semana cheia de luz e cheia de realmente capacidade de compreensão e de entender a própria vida e viver a própria vida. Bem-aja a todos. Até amanhã.